Meus amigos e minhas amigas, saúde e paz, bem-vindos ao Dialogue-se Mais, um podcast que é um canal dedicado ao diálogo. Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas ao Dialogue-se Mais, que é o nosso podcast, que é um canal dedicado ao diálogo. E o nosso diálogo, o nosso bate-papo, o nosso encontro de hoje será a partir do âmbito da psicologia. Iremos discutir, dialogar, conversar, trocar experiências sobre o diálogo e a psicologia, tanto aquela psicologia entendida como a nossa, como a psicologia como conhecimento científico. Para esse nosso encontro aqui, nós temos dois grandes amigos, Manuela Sá e Júlio Renes, que são psicólogos. Meus amigos, bem-vinda, Manuela, bem-vindo, Júlio. Olá a todos, olá, Manuela, Maurício. Olá, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo ampliar essa janela de diálogo, né? Resgatar o valor da palavra. Então, eu vou começar aqui a provocar vocês dois com uma pergunta, e aí vocês respondem cada um pouco, que é um bate-papo, a gente vai entrando aqui e troca nossas ideias. A minha pergunta é: o diálogo é uma instância psicológica, é uma característica, digamos, acadêmica, científica? O diálogo é um lugar específico no conhecimento psicológico? É uma figura psicológica? O que é o diálogo para a ciência da psicologia? Começo eu ou começo tradicionalmente as damas? Por favor. Minha querida amiga. Bom, eu ampliaria um pouquinho a pergunta, professor, para pensar um pouco de que nós somos seres de linguagem, né? A linguagem nos estrutura e é nosso meio de troca, né? A linguagem, tanto no sentido de uma troca de comunicação, mas ela também é uma construção, né? Uma construção de laços de relações entre nós, mas também uma construção social no sentido histórico, cultural, social e econômico, né? Então, eu ampliaria para pensar um pouco, né, nesse sentido da linguagem. Não sei se Júlio concorda comigo, o que você pensa, Júlio? Não, acho que completamente concordo, sem dúvida nenhuma. O diálogo é um processo, né? uma interação entre entes, grupos, e ele não é possível sem uma superestrutura que o mantém e que, curiosamente, nos faz, ao mesmo tempo, ser singular, a pessoa que nós somos, né? Eu sou Júlio, Maurício, Manuela, pessoas singulares que estão dentro de um certo código, né? Não valores e sinais que permitem com que a gente se entenda e se desentenda, né? Ao mesmo tempo, não é? A gente se desentenda, no sentido que a gente não sabe quem a gente é, se desconheça. Então, eu diria que a psicologia, com todas as suas escolas, ela vai reconhecer o valor da palavra, da comunicação em seus processos, como sendo também dela, né? A psicologia tem um olhar sobre muitos processos que não são exclusivos dela. Então, o diálogo também, no meu entendimento, é um processo de comunicação que outras profissões também vão abarcar. Mas a pergunta que é bem boa de fazer: haverá psicologia sem diálogo? A resposta é que não, né? Não tem. E é o que está faltando no nosso, eu acho que nem no país, é no mundo, né? Nós temos visto um colapso do diálogo, né? Muito feliz, inclusive, a escolha do seu nome, do nome que o programa tem, porque realmente, se não for a retomada da via da palavra, como o Habermas chama de uma palavra mediadora, que vai dar uma certa estabilidade, né, para os grupos sociais, eu não sei bem como a gente vai resolver os grandes impasses e desafios que a gente está vivendo, né? Um pouco antes de a gente começar, a gente estava falando sobre pandemia mesmo, como será o mundo pós-pandêmico, né? Vai precisar, sem dúvida, de muito diálogo para tentar dar uma estabilidade, né, para esse momento tão difícil que a gente atravessa. Justamente o
diálogo, né? Essa troca que permite que a gente esteja numa coletividade, né? Então, ela é essa instância mediadora e que a gente pode construir as nossas trocas coletivas e internas também, né? O diálogo que a gente tem conosco, internamente. Manuela, você e Júlio, de modo diferente, mas colocaram agora mais explicitamente uma segunda questão que eu queria colocar, que é justamente, bem, o diálogo, né, sendo essa instância que, de algum modo, abre uma pluralidade por, ao mesmo tempo, pertencer a uma condição de cada um de nós. Aí a pergunta que eu falo, o ser adulto, né, pensando aqui numa abordagem psicológica do ser adulto em relação do ser adulto maduro, o diálogo ele se apresenta como uma condição que faz o homem maduro, o homem, a mulher, a pessoa madura, ou o homem maduro, a mulher madura, pode existir sem a condição do diálogo? Ela não é propriamente... O diálogo é a capacidade dialógica, ela é uma característica, uma competência que é esperada numa pessoa adulta e que transforma essa pessoa numa pessoa mais funcional, vamos pensar assim. Uma pessoa que conseguirá resolver melhor os seus impasses e a vida vai trazendo que não são resolvidos de uma maneira definitiva, né? Então eu tendo a pensar que é uma característica que se espera de uma pessoa que esteja conseguindo uma posição na vida, posição existencial menos sofrida, menos atormentada e menos tormentosa dos outros, porque me parece que quando a gente convive com pessoas que não conseguem, que são fechadas para o diálogo, ou tem um diálogo narcisista, no sentido que só conversam com pessoas que pensam como elas, a gente está com quase um monólogo em grupo, né? Então é aquele tipo de pessoa que só quer relações espelhadas, só quer conversar com pessoas que confirmem o que ela diz, né? Eu acho que isso não nem sei se é um diálogo ou monólogo. Eu acho que a gente espera que uma pessoa com a funcionalidade dela... O que é a funcionalidade? A capacidade de se deslocar no mundo, respondendo relativamente bem aos desafios que o mundo dá e inventando desafios para si mesmo sobre temas que ele nunca pensou, né? Isso se dá no coletivo, mesmo quando a gente está sozinho, como a Manuela referiu, né? Porque a linguagem, o pensamento é uma função estruturante, a reflexão, né? Pensar sobre si mesmo, nunca é um pensamento solitário, porque nós somos herdeiros de quem veio antes de nós e nós atualizamos essa herança ao falar, ao pensar na condição humana, né? Então, não é propriamente assim uma espécie de atributo típico, né, do adulto, mas é muito difícil você pensar numa pessoa com a saúde mental mantida, fechada para o diálogo. Não sei o que a Manuela pensa, né, Manu? Isso, eu estava pensando justamente, você estava colocando isso, Júlia, eu estava pensando no valor protetivo do diálogo, né? Em alguma medida, a capacidade de dialogar, de se colocar, de trocar e de escutar, né? Porque dialogar também me remete a essa escuta, que é bastante trabalhosa, mas isso é uma outra conversa que a gente pode ter também. É um valor protetivo, justamente porque a gente pode narrar, a gente pode contar, a gente pode se perceber, se escutar, né? E a maneira como a gente conta o nosso sofrimento, a gente narra o nosso sofrimento, muda, né? Muda como a gente enxerga e como a gente vai vir a senti-lo, né? Eu acho que é muito bom você destacar isso, né, Manu? Que a gente tem a possibilidade de contar de si mesmo, né, para outro, né, ter uma relação de alteridade, que seja com uma pessoa que nos vai dar uma escuta técnica ou um amigo, né? É claro que não é a mesma coisa, tem diferença, sem dúvida nenhuma, mas nessa possibilidade de fazer a palavra circulante, a gente consegue ressignificar, dar um outro sentido
para a nossa experiência e abrir também caminhos que nós talvez desconhecemos, né? Às vezes, pensando no diálogo mais simples, né? A gente está conversando com alguém nos dá um feedback, né? Nossa, não tinha pensado nisso dessa maneira, né? Então, abre-se janelas muito bonitas, mas é preciso, não quero ser assim diretivo, mas é preciso ter a capacidade de dialogar até onde isso é possível, né? Também não sei se é possível pensar que se consegue manter um diálogo com todo mundo, com todas as posições, né? As posições extremistas não permitem o diálogo, né? Então, a gente tem limites, ele também não soluciona tudo, mas ele sem dúvida nenhuma, um recurso, uma pessoa adulta, né? Respondendo a sua pergunta, ela deve ter esse recurso para conseguir apaziguar, né? Apaziguar, como a Manuela indicou aí, seus dissabores, né? E o coletivo também, né? A palavra circulando, a dissidência, de vez da pessoa, você conversa com alguém que não pensa como você. Enquanto o diálogo está mantido, se você não quer eliminar o interlocutor, eu acho que a gente tem uma possibilidade de um laço social, né? Pegando a sociedade é tudo feito de amarrações, né? Os laços que a gente faz com a lei, com a família. Se você não tem essa capacidade, fica mais prejudicado a sua vida, né? A fruição das coisas, né? Está muito amarrado no sentido ruim, que é preso, né? Uma coisa é o laço, outra coisa é o nó, né? O laço você faz e refaz nas suas relações e tudo mais. As coisas ficam amarrado, né? Preso, uma visão única das coisas que você não abre alternativa para o contraditório, enfim. Eu acho que sempre que a função do diálogo ela é importante na convivência e no crescimento, de certa maneira, das pessoas, né, Manu? Você não acha? Você colocou isso, né, Júlio, tem um limite no diálogo. Acho que é sempre uma via, um caminho que a gente precisa apostar. O diálogo é uma aposta, né? Pode ou não dar certo. E às vezes tem pessoas que não estão abertas para isso, seja por questões, enfim, narcísicas, seja porque em alguma medida só estão querendo gratificação ou porque são princípios inegociáveis. Tem certos valores que, enfim, não são negociáveis. Então, eu acho que é um ponto, né, que a gente precisa pensar também, né, desses limites. Eu coloco essa questão para vocês porque a altura deste ambiente polarizado, deste ambiente radicalizado, que começou lá na política e pouco a pouco foi entrando em outros ambientes, família, dividindo amigos, afastando pessoas que se conheciam há anos. Eu coloco isso porque é comum nesta seara de polaridades o uso, vamos dizer assim, de termos psicológicos ou da psicologia, termos assim transformados no cotidiano. Por exemplo, num diálogo mais esquentado ou na ausência do diálogo, se vocês quiserem, por assim dizer, costuma-se dizer: você está projetando, você psicologicamente tem isso, você é recalcado, né? Então, o vocabulário da psicologia, ele sempre é um recurso no meio desse ambiente polarizado. Como é que vocês veem isso? Claro, eu imagino que vocês que conhecem por dentro os conceitos devem ter qualquer nível de perplexidade. Eu não digo isso, mas é uma demanda do nosso clima, do nosso ambiente polarizado. De que modo isso pode fortalecer ou cria uma máscara para o diálogo? Vale a pena? Deve ser interrompido? Como é que vocês veem o uso dessa psicologia cotidiana? Em geral, ela aparece um pouco no modo de defesa, né? E aí largam lá para justamente não dialogar. Mas eu acho que passa um pouco por essa capacidade de escuta, porque escutar verdadeiramente o outro é um exercício, nem sempre dá muito certo,
Mas é muito trabalhoso porque você, em alguma medida, precisa abrir mão de si, né? Assim, suspender momentaneamente suas certezas. E isso mexe um pouco com as nossas identidades, com o nosso narcisismo. Então, é uma tarefa delicada poder colocar nesse lugar de escuta, né, do outro. Então, eu acho que quando aparecem esses termos, para a gente, né, correr um pouco, né, nesse estado de defesa, mas não propriamente para proporcionar um diálogo. É quando a gente já perdeu a capacidade de escutar. Eu concordo plenamente com o Manu. Eu acho que é uma forma de, na verdade, dar como se fosse um recurso para dar fim ao diálogo. Ó, a gente não vai continuar conversando porque você está projetando muito, não é algo do tipo. A psicologia, a gente tem aquela diferença, né, da psicologia dos psicólogos e a psicologia do senso comum e tudo mais. E a gente tem visto, sem sombra de dúvida, os diálogos, vamos chamar assim, embates, né, nem diálogos, embates, usar em termos como paranoico, né, projeção, enfim, uma série de ou mal empregados na concepção ou fora do lugar, né, vamos dizer assim, eles vão nesse sentido mesmo que a Manuela diz, eles estão para dar fim a essa possível fruição de uma troca de opinião, né? Por exemplo, uma coisa muito machista, né? Está conversando com o interlocutor é homem, está conversando com uma mulher, diz assim, você histeria, né? A histeria é um conceito, vamos chamar assim, técnico-científico, do campo psi, né? Não é restrita à psicologia, mas é um termo do campo psi. E puxar isso, eu não vou conversar com você mais porque você está histérica. Isso porta, primeiro, uma desqualificação do interlocutor, né? Então, se ela está histérica, ela está descontrolada, então ela não está pensando mais, alguma coisa do tipo. E eu, que percebi que ela é histérica, detenho a razão. Então, ficamos por aqui porque você está quase que como se fosse assim, inimputável, né? Que fala no direito, aquela palavra é uma palavra morta. Então, é muito triste você ver isso, né? Que o recurso, um recurso assim, simplificado, né? De uma ciência que pode ajudar tantas pessoas, seja no fim para calar o outro, né? Que é um lugar de que o outro não, que a palavra do outro seja validada, né? Então eu vejo com preocupação, inclusive a tentativa de explicar perfil dos políticos, que a gente vê abunda muito né, em grande quantidade nas redes sociais, tentar assim fazer perfil dos políticos, né? Enfim, seja na extrema esquerda, na extrema direita, e esquece-se que tem uma máxima na psicologia muito boa, em psicopatologia, só há um diagnóstico feito à distância, é o ruim, é o errado. Você precisa de uma interação com a pessoa, né? As características que você vê na mídia, que você vê na TV, não dão um instrumento para você, né? Eu fecho totalmente com a posição do Manu. É uma maneira de você interromper a conversa. Aqui, ó, você pode até continuar, mas tipo assim, deixa ela falar que ela não tá bem, né? E aí segue o barco. E um bom diagnóstico, ele vai proporcionar justamente o diálogo, né, Júlio? E não muito bem colocado, sem sombra de dúvida. Um bom diagnóstico favorece a fruição da palavra, e não a interrupção, né? Mas a gente tem visto aí, né, tantas coisas estranhas ultimamente. Essa é mais uma, né? O uso da psicopatologia para impedir que as coisas, ou justificar coisas também, né? A gente está vendo conceitos muito esquisitos, assim, aparecendo, são fusões, tipo esquerdopata, né? Como é que é bolsonóico, coisas assim, bem pensando, né? Um pouco dos extremos aí da vida política contemporânea. Não acho que agrega, não acho que resolva, né? Acho que quanto mais você fica numa atitude de ataque contra ataque, a gente vai perdendo o que Manu diz que é a questão da proteção, a questão de um ambiente que permita se chegar a consensos temporários. Do jeito que vai, nós não vamos chegar a consensos temporários, assim, que é a base da democracia, que é a base de uma vida coletiva, né? Vamos chamar assim, viável.
são os consensos temporários, né? Eles não são eternos, mas que pressupõem a democracia. A democracia não existe democracia sem diálogo. A palavra é o vetor da democracia, a negociação, né? Então as coisas não podem ser completamente como eu penso, não pode ser completamente como o Maurício pensa, como a Manuela pensa. É um consenso que só pode ser obtido através do diálogo, né? Sem isso, a gente está nesse momento que a gente está vendo aí as coisas do jeito que estão. Uhum.